ainda estou voando aqui. Ele não explica. Também Isso ele não explica, né? Eu acho que mais tarde, mais adiante, a gente pode levar a entender, né? Olhe bem, eu entendi agora que Mário falou. Esse encontro vai ser no centro de encarnados, não é isso? E o outro também é. Então, talvez a especialidade da casa tenha alguns critérios que não daria para fazer se fosse só de desencarnado. Talvez. Ele não explica, a gente não tem como fazer, porque ele está dizendo aqui, se fosse só de desencarnados, o curso ele faria no centro espírita que ele aumentou. Mas como o curso vai chegar gente pelo sono encarnado, o centro dele não pode misturar. Para isso o curso, pelo menos, não aceita mistura. Talvez Ele seja por fazer um curso desencarnado para os desencarnados dentro da sua instituição, não podia ter ninguém. Encarnado em desdobramento. Encarnado. É como assim, você vai, está na sua sala aqui, pronto. Agora eu só vou fazer para vocês. Mas para isso teria que ter um vidente. Sim. Um médio vidente. Ele está aí, tudo isso aqui é de madrugada, de 2 às 4 da manhã o curso. O curso é 2 horas de relógio, de 2 às 4. É de madrugada. Não tem nada, ninguém acordado ali. Mas é na instituição física. Vamos exatamente, adiantar. Para um curso só para os desencarnados, tem que ter o encarnado também. Porque como é que vai se fazer um curso para desencarnados? Vamos para frente. Não, isso agora eu fiquei aqui. Eu vou conversar lá com o pessoal no sábado. O curso só para desencarnado é porque em relação a uma colônia espiritual. Não adianta a gente fazer essa relação. Desencarnado, eu já estou aqui. Não, só vai chegar se ele explicar. Desencarnado. Tudo que a gente fala aqui. Porque mexeu com a cabeça da gente. Mas não vou ter, só tenho resposta quando a gente lê. Eu fazia assim com o Peixinho. Peixinho, eu vou sair com sua palestra aqui, a gente não sai com a cabeça assim, entendi tudo. Não, a gente vai sair cheio de interrogação. Chegar em casa, ótimo. Aí ele fazia, cheio de interrogação em casa, você vai atrás de livros, estuda, pesquise tudo isso que eu falei. Pronto. É isso. Então, eles chegaram aqui, né? E chegados diante da porta de entrada, né, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o instrutor explicou, né? Temos aqui uma nobre instituição espiritista, né? Termo de Kardec que a gente chama espírita, caiu em desuso esse termo. É um centro espírita, a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. Então, todo o centro espírita, não é porque a gente saiu, né, que ele não deixa de trabalhar. A gente não vê. Mas na frente fica cercado de gente noite e dia. Noite e dia. Noite e dia. Então aqui não muda também. Está cercado de desencarnado. Né? Pedindo ajuda. Né? O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo, né, fundadora da casa. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência. Ele não dá detalhes, mas ali será com mais eficiência relativamente aos fins a que se destina. Então, o tema é mediunidade e psiquismo. O curso é sistemático. Essa casa oferece para ele melhores condições do que a casa que ele aumentou. Vai explicar? Vamos ler. Se ele não explicar, não adianta a gente ficar aqui batendo cabeça. Como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos, né, dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Então, o que é a pergunta, no entendimento que a André Luiz vai acompanhando também? Os encarnados em desdobramento se sentirão mais familiarizados na crosta terrestre. Esses aqui, no ambiente de um centro espírita, já que a maioria, se são espíritas, vão para um centro espírita,
Muitos aqui são frequentadores dessa casa, né? Então, se sentirão melhor, né? Mais confortáveis emocionalmente, num ambiente onde nós convivemos. Sim, comentou Alexandre, com elevada sabedoria, você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio Mestre, né, do Cristo, foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo, né, foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum. Sua casa e depois a casa do caminho, né, onde ele vai começar, e está lá em Paulo Estevão, né, e depois eles vão receber doações em dinheiro de patrícios ricos, romanos ricos, e eles vão fundar uma casa fora da casa de Pedro. O livro Paulo Estevão descreve isso, com detalhes. Aí ele sai da casa dele e vai fundar, né, como a gente faz, um local para ser o centro. Né? Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi aonde, né? A multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias em pleno aconchego do lar, né? Aquele transformar a água em vinho na festa de núpcias. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião, né? Quando ele volta materializado, né? A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico, né? Quando ele volta, né? Paz convosco, né? Diante dos 11 ali reunidos, né? Amedrontados, ele volta e faz uma reunião com os apóstolos. Então, vamos lá. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém, né? Eu citei antes, né? Foi ainda a moradia de Pedro, né? Depois ele recebe o dinheiro e monta a casa. Então, transformado em baluarte inexpugnável da nova fé, que era a maioria. Então, veja que a gente pega esses exemplos, como eram as primeiras reuniões mediúnicas no Brasil, nos lares. No tempo de Kardec, nos lares. O que Kardec faz? Se cotiza e vai para aquela avenida e aluga um espaço. É como a gente se cotiza, sai. Eclodiu a faculdade, no Evangelho no Lar, vamos montar um centro, vamos se cotizar, alugar um centro, aluga um espaço e montam sempre um centro. Então, tudo aqui seguindo o roteiro do Cristo, pelo menos na parte externa, que é a mais fácil. Inegavelmente, todo templo de pedra, tudo que a gente faz externo, dignamente superentendido, funciona qual farol todo, não é só espírita, né? Todo o templo, né? Budista, evangélico, candomblessista, se for dignamente conduzido, é um farol no seio das sombras, seja um bandista, seja evangélico, o que for, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Todo mundo que vai para uma igreja evangélica católica, que encontra um acolhimento, um consolo, uma orientação, o budismo que for, para se transformar, para se consolar, para se renovar. É um farol na sua vida, né? No caminhante do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na igreja viva do Espírito. Ele usa uma analogia fantástica. No coração do povo de Deus. Olha só. Sem adesão do sentimento popular, grava isso, sem a adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida, né, que a gente chama da prática, né, do que ouve, do que lê, da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa, inclusive o espiritismo, reduz-se a mero culto externo. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está dizendo aqui? Para todas as crenças. Você pode ter a casa com 1000 pessoas de frequentadores e a casa Y frequenta 10. Se aquela casa de 1000 frequentadores que oferece um leque de coisas para o outro não houver
adesão no sentimento popular daquelas pessoas para que eles vivam aquilo que estão presenciando, recebendo daquela casa, só virou um culto externo. Ele respeita aqui, né? Só gerou o quê? Uma prática social. Vai para a missa domingo? Não vai não, é? Todo mundo vai. Não era assim nós no passado? Hã? A gente ia. E alguns iam, ouvia o padre pregar, refletia, meditava e buscava viver aquilo que ouviu na sua transformação moral. Kardec chama isso transformação moral. O movimento espírita chama de reforma íntima. Daquilo que escuta, do que lê, do que ouve. Então eu preciso fazer uma adesão, aderir àquilo que eu estou lendo, que eu estou ouvindo. Eu preciso refletir e viver. E viver. Senão, eu estou indo para o centro 2 vezes só para um culto externo. Virei um culto externo. A mesma coisa, saio da igreja e vou para o centro espírita. Não, continuo mesmo. De antes de eu ser espírita, continua a mesma coisa. Não há adesão. E no sentimento do povo, no popular do povo, que frequenta o seu credo, a sua crença, seja ela qual for. Então, por isso que ele diz, a igreja deve ser aonde? Erguida aonde? No templo de Rita Pedreira, no templo de Sérgio. Onde é o templo? Onde é? O coração. Olha os 5 aspectos que Bezerra de Menezes e Emmanuel coloca do centro espírita. O centro espírita né? Para Emmanuel eram 4. Bezerra vem por Divaldo e acrescenta 1. E está no livro Nos Bastidores da Casa Espírita, Sueli Caldas Schubert. Mas Emmanuel coloca 4. Hospital, para a maioria, né? Entrou doente. Não todos, né? Mas a maioria é. Depois escola. Por que eu fiquei doente? Doença estranha. Eu tenho que aprender. Escola. Depois eu gosto. Oficina. Aí é Anne, voluntária da FEB. É Carmen. É Tereza, evangelizadora. Ninguém paga nada a elas. São voluntárias. Oficina. Trabalham de graça. Entre aspas. Depois é lar. Emmanuel coloca isso. Porque eu tenho certeza que se eu tiver com um problema, eu ligar para a Tereza, ela para me ouvir, para me dar uma palavra de ânimo. Então, eu não tenho lá só a minha esposa aqui, os meus filhos. Vocês também são minha família espiritual. Lá. E o quarto é templo. Mas lá não tem imagem nenhuma. Não tem. Tem um respeito. Ninguém vai entrar lá com a boca falando mal, falando dentro de um centro espírita, falando abobrinha, falando piada chula, nada. Mas onde é que é erguido isso? Bezerra vai dizer, é erguido no coração. É onde a igreja vive. No templo, no coração de Lia. Onde alguém cruzar com Lia, estará cruzando com semente de luz. É isso que o guia de lá espera. Dentro do onde for. Aí, peraí, cruzou com Lia, dentro do centro. Ô meu irmão, seja bem-vindo. A pessoa de sandália, mal cheiroso, bafo de álcool. Lia conversando com o amor. Cruzou com Lia assim, Deus é mais, viu? Cruz credo. Homem com bafo de cachaça, terrível. Peraí, você lá é assim, aqui é outra? Então você só tinha um culto externo. Você só vai para um ambiente externo. Então, você não está erguendo o templo. Ele diz aqui, cadê o trecho? A igreja é vital, a igreja, as ideias, as realizações é erguida onde? Na igreja viva, né? Do Espírito. Aonde? No coração. Por isso que Bezerra inclui o centro espírita também um templo. Que a gente vai construindo. Claro que ninguém vai ficar igual a ele, né? Tem pessoas que acham que a gente entrou para uma religião, a gente virou santo. E a gente está muito longe disso. Infinito. Então, ele dá sutilmente aqui, dizer assim, não se preocupa com casa cheia. É ótimo ter a casa cheia, entre aspas. Entre aspas. Né? Mas se não tiver, por que eu vou me preocupar com isso? A gente está recebendo e passando sementes, acolhendo as pessoas, distribuindo. E se aqueles 10 são os mesmos 10 que frequentam fiéis, por que ele está dizendo isso? O curso não é 300? Tem 32 fiéis.
É isso que ele está dizendo, está pegando o mesmo tema. São 300, eu não posso arrastar os outros. Tem 32 que são fiéis àquilo ali. Esses aderiram à ideia de se transformarem moralmente. E os outros não querem nada. Como é que eu vou obrigar eles? Eles entram, vêm quando querem, vão quando querem, mas não fizeram a adesão dentro de si. Mas só querem dizer, você é o quê? Eu sou espírita, sou católico, sou evangélico, sou candomblessista. Mas estão buscando realmente aderir à crença ao qual vocês se integram? Achei fantástico isso. Fantástico. Vocês aí, acrescentando, é profundo isso. Falando aí dos 32, eu me lembrei que lá na COBEM, eu fazia parte do estudo, era eu e mais uma coordenadora. Aí tinha uma quantidade de gente, aí foi diminuindo, de repente ficou eu e ela. Eu, ela e mais a outra. Nós deixamos, aí eu me toquei agora no estudo dos desencarnados. Aí a cadeira em fila, redonda, em círculo, como a gente fazia, ficou ali armado e a gente nas duas, sentadas três, com o livro do lado, lendo o livro, a passagem, discutindo. Então, a gente estava passando estudo para quem? Para a gente, para os desencarnados. Sim, vocês aderiram e aqueles desencarnados também. E a gente persistiu e daqui a pouco foi começando a chegar. Hoje já tem bastante gente na COBEM, muita gente. Insista. Então, o parágrafo é longo. Persistir, né? Isso. Tem que... Vê só um trechinho para encerrar. Faltam 4 minutos. Vai lá. Por isso mesmo, André, aí ele vai dizer que no futuro da humanidade, os templos, né, todos eles, né, qualquer credo, inclusive a nossa, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas, escolas, igrejas, orfanatos, igrejas, hospitais, onde não somente o sacerdote da fé, seja ela qual for, veicule a palavra de interpretação, que eu estou fazendo aqui, né? Tentando interpretar, junto com vocês, o que estou lendo. Mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento, o jovem, a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, e o doente, o remédio salutar, o ignorante, a luz, o velho, o amparo e a esperança. O Espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade. Veja só, não é academia de espiritismo, é academia de espiritualidade. Das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. Aqui a gente dá só um ensaio nos 3 minutos, mas voltaremos para ele. Porque ele está revelando o futuro de todas as religiões. Então, chegar num centro não é só você ver o palestrante. Mas tem o que? O que é que essa casa oferece além da palestra? Mas tem a parte que cuida dos jovens. Nossa casa, sábado, com Tereza e outros. Trazendo orientações, né, daquelas jovens. Tem domingo das crianças menores, da evangelizadora. Mas também oferece o Senac e outros. De vez em quando vão lá e oferecem cursos, trazem instrutores do Senac durante esses anos todos e dão aula de costura, comida, tudo isso que é com outros departamentos lá no Raio de Luz, absolutamente gratuito. As pessoas desempregadas vão lá e se qualificam, porque não é só dar o pão, dar o peixe, tem que dar também a vara, para ensinar o outro a saber pescar. Então está lá, a FEB faz isso com beleza, o Semente de Luz faz isso. Então as casas fazem isso. Chegar, aí cada casa é a casa, né? Tem centro espírita enorme, o Caminho da Redenção, tem médicos, onde o órfão recebe o cuidado, o idoso recebe o cuidado. Tem casa que não tem condição, a nossa casa não tem médico, não tem outro, a gente faz o que a gente pode, nos limites. Estou citando a minha realidade e comparando com os outros, mas o doente que procura um remédio, a gente se cotiza, é o gás,
é a cesta básica. Qual centro que não dá a cesta básica? Com a ajuda dos frequentadores, naturalmente, para o amparo ao que passa fome. Tudo isso era feito por Simão Pedro. Não ele sozinho, né? Ele com aqueles que se juntaram a eles, sob a direção do Cristo. Então, se alguém vai na igreja evangélica e recebe isso, ótimo. No Candomblé recebe isso, ótimo. Não importa. É uma casa cristã. Então, ele está dizendo que no futuro vai ser assim todas. Não vai ficar só eu aqui interpretando. Não, mas que tenha a interpretação, mas que também promova, né, do alimento físico, orgânico, né, da educação para um jovem, da ensinar como é que faz as coisas, qualificar, capacitar, ensinar. Nós estamos imersos nisso. Nós estamos imersos nessa tarefa. Todos nós, religiosos. Porque o processo é de não ter parlamento. Eu fui lá, parlamento é assembleia teológica é o quê? Estudo da fé. Nós estamos aqui estudando a fé, né? A nossa fé. Estudo do que é Deus. A gente não estuda, a gente está compreendendo o que é Deus. Uma parte teórica disso aí. Esse é teológico. Como as crenças influenciam culturas. Eu estou no dicionário, estou olhando no dicionário. O que significa teológico? Estudo da fé, saber o que é Deus, estudar as religiões, que tipo de religiões, como elas influenciam. Ele está dizendo, não deve ficar assim. Religião nenhuma ensinando sobre sua fé, só sobre isso. Ela deve se integrar no auxílio ao próximo, materialmente falando, de orientação, de alimento, do que for, no limite das possibilidades de cada uma delas, né? Para se formar uma academia de espiritualidade. Aí eu fui para o dicionário. Né? Espiritualidade, dicionário, é encontrar um sentido para a vida, leva outro a encontrar um sentido para a vida no bem, para que ele preencha o seu vazio interior. Aí você pega o livro dos Espíritos, Anne, está lá. Qual a proposta do Espiritismo? Livro dos Espíritos. Está o adepto espírita. Para que ele espiritualize a matéria, a espiritualização da matéria. O que é isso? Me depurar. Eu mergulho na matéria física para quê? Não é para gozar só as sensações, bolo, né? Como eu vou na Cari Ferreira, é festa, é tudo isso aí faz parte, cada um no limite das suas escolhas, da vida, do que gosta, faz parte as sensações durante o corpo. Se divertir nos limites de cada um encontra. Mas eu vim aqui não só para isso, eu vim para quê? Para me depurar. Porque quando eu desencarnar, eu não vou ficar vampirizando os outros. É o que a gente espera que não seja. Eu vim e me espiritualizei. Eu não me tornei espírita, porque senão seria um menosprezo às crenças dos outros. A proposta não é de academia de espíritas, é de academia de pessoas espiritualizadas. Volto a Lia no exemplo. Dentro do centro, Lia é só amor. Eu chego com um bafo de cana, sujo, de sandália, chega a Anne, perfumada, toda coisa, ela abraça, ela recebe, sente aqui, seja bem-vindo em nome de Deus. No centro, senta aqui também, meu irmão, em nome de Deus. Lá fora encontra a Anne, ela está com a Anne, que está perfumada, está limpa, educada. Lia, vem cá, aí na porta do bar, dona Lia. Estou dando um exemplo que era muito comum acontecer com Chico Xavier. Né? E aí, ele recusou. Né? Está na biografia. Ele fala o nome do senhor bêbado, alcoolizado. Vem cá, Chico atrasado, todo sujo. Chico para o encontro com um paletó de linho branco. Ele se adiantou. Aí ele era evidente. Como Anne, Emmanuel aparece na frente dele. Olhou para ele e botou a mão no queixo. Olhe para trás aí. Ele olhou para trás. O espírito, como Chico, triste, né? Ele com a garrafa de cana, triste. Chico recusou meu abraço. Como ele está orgulhoso. Aí Chico vê ele projetando só sombra. E penetrando, não na roupa física, mas na aura dele, antes de sujar-se a roupa. Penetrando, e Emmanuel olhou. O que é que você deve fazer? Ele voltou e, me desculpe,
Eu estava tão abraçado, acho que era Nego o apelido, uma coisa assim. Abraçou o homem. Aí andou, Emmanuel aparece na frente. Agora olhe para trás de novo. Veja o que ele está irradiando para você. Só flores. Só pétalas de flores. Aí Chico olhou para ele e deu risada. Aí o bêbado falou, logo vi, você não me trata como Lia? Se fosse Lia, Lia só me tratava desse jeito. Lia, eu estou brincando com ela, que eu conheço de muitos anos. É brincadeira, ela não é assim não. Então, Lia se espiritualiza. Aproveitando o que ouve do semente, do que lê, ela vai estar buscando a sua depuração, espiritualização da matéria, na matéria. Então, Lia está na academia de espiritualidade, erguendo dentro dela. E aqueles que cruzam com ela, encontram ela em qualquer lugar como uma irmã, um familiar. O aspecto do centro, lar. O bêbado na rua também é irmão de Lia, como também era irmão de Chico, né? O acolhimento que ela deu não é só lá dentro, como uma máscara, uma aparência, lá fora eu sou outro. Aí é que é o difícil, não só para Lia, como principalmente para mim, né? Dentro do centro é só sorriso, lá fora eu uso ferradura 44, aí dando coice em tudo quanto é lugar. Eu não estou espiritualizando-me. Eu só sou espírita. Está vendo aí? Por que ele não usa a palavra espírita? Eu estou numa academia, um centro, apenas buscando ser espírita, ao invés de me espiritualizar. Não tem nenhuma palavra aí que não seja para ser meditada. Nenhuma. Espírito superior não joga a conversa fora. Se a gente fosse parar por cada um aqui, a gente estava no primeiro capítulo até agora. Mas o tempo não dá para a gente analisar tudo. Esse curso bom é curso com pouca gente. Desde quando não tem a gente que seja como Anne e Carmen, que quer saber tudo. Quer saber por que não pode misturar encarnado com desencarnado. Eu não sei. Quando ele disser, eu repito. Eu não sei. Mas se você quiser perguntar... Eu ainda vou procurar saber. Não, vou conversar lá com o pessoal, com a Elzenira, principalmente, que é muito especialista nessa área. Mas diga que é um caso, né? Não é que isso vai acontecer em todo centro. É nesse centro aí. Vou falar do livro, né? Lógico. Que é um caso. Vou conversar com ela. Oportunidade que eu tiver, eu converso. Ou então com Nádia, né? E traga pra gente, vai ajudar a gente bastante. Vai ajudar bastante. Vamos para a nossa prece, desejando desde já um feliz São João a todos. Agradecer aos bons espíritos que se fazem presente com todos nós, que aprovam esse nosso interesse em nos reunirmos, mesmo nesse clima festivo que é natural e necessário para todos nós encarnados. Mas fizemos uma pausa de 1 hora para mantermos um contato mais elevado, embora já o tenhamos pela nossa conduta, que eu tenho certeza que já apresentamos. É a conduta da busca do bem, da transformação moral, que reconhece, todos nós reconhecemos as nossas imperfeições, mas já queremos melhorar com Cristo. Então somos gratos, bons espíritos, por estarem conosco. E, se possível, permita-nos, na madrugada, encontrar com os senhores para continuar o nosso aprendizado, encontrar as respostas às nossas dúvidas. Quem sabe encontraremos-las durante o sono. Permanece conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Feliz São João. Feliz São João. Feliz. Todo São João. Por a casa de minha mãe. Vamos para a fogueira.
muito milho, muito bolo sem açúcar. Lia, um abraço e nego, né? Um abraço. Muito bolo sem açúcar mesmo, gente, não abusa não. Com certeza, com certeza. Tchau, Lia, dê um abraço em Ueda, em todos aí, viu? Bom, São João, Um abraço. eu vou ficar quietinha em casa,